Programa A Bíblia Viva, nos passos dos heróis da Bíblia, o Pilar de Absalão. Eu estou aqui bem junto ao Pilar de Absalão e hoje nós conheceremos um pouco sobre a história deste local, a sua relação com as Escrituras Sagradas e o que os arqueólogos descobriram sobre este local com as suas pesquisas. Vamos seguir adiante, rumo ao Pilar de Absalão. Todos os visitantes que chegam à Cidade Santa se deparam com esta estrutura monumental que está à base do Vale de Cedron. Seria este o Pilar de Absalão, conforme a tradição nos conta, há 2000 anos? Ou será que outra figura importante, relatada na Bíblia, está sepultada aqui? Nós vamos conhecer hoje um pouco mais sobre este local incrível e onde realmente estaria sepultado Absalão, o filho do rei Davi. Sigamos pelas páginas da Bíblia. Durante as principais festas de Israel, o Ministério da Cultura promove uma série de eventos juntos aos sítios arqueológicos em Jerusalém. Aqui nós podemos ver alguns músicos israelitas executando algumas das obras mais tradicionais tocadas durante as festas judaicas. A música diz, em hebraico, Aviv Gia Pesach-Ba, ou seja, a primavera chegou e a Páscoa chegou. Segundo a tradição, este é o local do túmulo em nome do filho mais velho do rei Davi, Absalão, o qual teria se rebelado e guerreado contra o próprio pai. A rebelião teria sido profetizada por Natã, quando este veio a mostrar a Davi o pecado que o rei havia cometido contra o Senhor, no caso de Batseba. A história bíblica nos conta que, ao final da rebelião, o filho de Davi teria sido morto por Joabe, um dos principais generais do rei Davi, ao tentar fugir do exército de seu pai. E então ele teria sido sepultado em um pilar fora da cidade. O Pilar de Absalão está ao pé do Monte das Oliveiras, de frente para o Monte do Templo. Mas, segundo os arqueólogos, este sepulcro na realidade data do 1º século da era cristã, o que desfaria a relação deste local com o filho de Davi. Ainda, segundo a tradição muçulmana, este seria o sepulcro de uma família de um dos faraós do Egito. Daí eles chamam o local de o Chapéu de Faraó. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no Vale do Rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. Yad Avshalom, como é chamado em hebraico, já existia nos dias de Flávio Josefo, ou seja, no 1º século da era cristã. Naquele período, se acreditava que o local era a sepultura de Alexandre Janeu, rei da Judéia, entre 103 e 76 a.C. No entanto, os arqueólogos agora têm um túmulo datado como sendo do 1º século da era cristã. Em 2003, uma das inscrições em uma das paredes do monumento foi decifrada, e ali pode-se ler: este é o túmulo de Zacarias, o mártir, o Santo Pai, o pai de João. Isto sugere que ali foi o túmulo do sacerdote Zacarias do templo, pai de João Batista. Esta interpretação levou a uma grande confusão com o túmulo vizinho, o que é chamado de túmulo de Zacarias. Um túmulo que está em forma de pirâmide. Após anos de pesquisa arqueológica, 2 pesquisadores, Gordon Frantz e Gabriel Barkay, apresentaram recentemente um documento em Jerusalém, sugerindo que, na realidade, o que é chamado Pilar de Absalão
no Vale de Cedron, pertencia na realidade ao rei Agripas, que está relatado em Atos capítulo 14, versículos 20 a 23. Eles chegaram a esta conclusão feita após um estudo minucioso da forma arquitetônica da construção, que é muito semelhante ao túmulo de Herodes, que foi encontrado no Heródium, o palácio de Herodes, no deserto da Judéia. Herodes, por sua vez, não teria sido sepultado em Jerusalém, principalmente por causa do grande ódio que os judeus tinham por ele. Mas o seu neto, o rei Agripa, era muito amado e considerado por todos os judeus em sua época. A questão de quem realmente está sepultado ali no pilar de Absalão talvez nunca seja solucionada, mas por enquanto é assim que todos continuam a chamá-lo. Mas se Absalão não foi sepultado ali, onde foi sepultado o filho do rei Davi? A batalha entre Davi e Absalão foi no bosque de Efraim, no vale do Jordão. Vejamos o que nos fala as Escrituras. Saiu, pois, o povo do campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. 2 Samuel 18, 6. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 17. Então, segundo as Escrituras, o pilar de Absalão pode até estar em Jerusalém, mas ele foi sepultado junto ao Vale do Jordão. Nós vamos seguir adiante nos passos dos heróis da Bíblia.